Oi, pessoal! Vamos começar mais um episódio do quadro Mulheres que Inspiram. Hoje em um outro formato, um formato muito legal, muito descontraído, que vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu sou Marília, sou cofundadora do Clube Mulheres por Elas e aqui a gente sempre vai falar sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre autoconhecimento, vendas e vários assuntos que todas nós mulheres adoramos. Eu sou Hebe e vou trazer para vocês aqui essas incríveis convidadas, a Helena e a Cláudia. Helena, fala um pouquinho sobre o que você vai trazer pra gente. Eu sou Helena Abreu, sou consultora de imagem e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para a gente conseguir trabalhar bem a nossa imagem, trazer um bem-estar com o espelho, uma comunicação assertiva para o nosso visual e dicas também de como que a gente usa essa comunicação no nosso dia a dia a favor dos nossos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Que legal, Helena! E para completar ainda mais, né, essa beleza aqui da mesa, a Cláudia Mansur. Fala um pouquinho, Cláudia. Então, já tem 30 anos, né, que eu dedico à arte de transformar a autoestima das mulheres. E a minha intenção é estar trazendo o visagismo junto à análise comportamental para poder trazer a mulher a uma nova versão dela, né? Então, é trabalhar assim o de dentro para fora e o de fora para dentro. Então, vocês perceberam aí que a gente vai falar muito sobre beleza, né, Hebe? Isso. Sobre autoestima, e vai ser um bate-papo que a gente vai sair daqui se sentindo mais linda e sabendo como ficar mais linda, né? Tudo que as mulheres gostam, né? Verdade. Gente, pra gente começar um pouquinho, eu queria saber, né, como que vocês passaram por transição, né? Porque hoje vocês estão aí em um momento, ó, quem tá vendo a gente, quem tá conseguindo assistir as imagens aí, né? A Helena em um momento, né, de que já passou por uma transição de imagem, a Cláudia também. Conta pra gente como que foi isso, pra quem tá ouvindo lá e tiver passando por essa transição, se identificar, saber como fazer, né? Certo. Bom, eu conheci a consultoria buscando aprimoramento pessoal, né? Então eu falo assim que eu vivi o que eu ouço de quase todas as minhas clientes. Baixa autoestima, lugar de comparação, eu não me sentia bem com a minha imagem, isso refletia diretamente no meu trabalho, né? Então a forma como eu chegava para trabalhar num ambiente que eu ficava muito exposta, né? Antes da consultoria era difícil de lidar e eu percebi depois que era a minha imagem que deixava ali a desejar mesmo, trazia uma fraqueza, uma fragilidade. Então, assim, eu não entendia a comunicação, não me sentia bem com o que eu usava e isso diminuía muito mesmo a minha relação com a minha imagem, como eu me via no espelho, né? Então, eu vivi todo o processo até chegar aqui. Eu acho que, assim, a consultoria, quando eu falo que a gente trabalha um aprimoramento através do autoconhecimento, é por isso. Porque eu entendi quem eu era para conseguir mostrar isso na minha imagem, a imagem contar a minha história, né? Então, ela se torna verdadeira. E aí é a hora que a gente se encontra. Por que eu falo do bem-estar com o espelho, né? Porque a gente olha, a gente gosta, a gente se vê representada. Essa imagem estratégica, né? Ela sendo usada de maneira estratégica, nos aproxima dos nossos objetivos também, né? E hoje eu tenho essa tranquilidade de saber que a minha imagem, ela mostra quem eu sou realmente, né? E isso é muito bom, assim, é uma libertação mesmo, né? É muito importante. Eu vivi todo esse processo até chegar aqui, né? É muito profundo, é o que a Cláudia falou, né, Cláudia? De trazer a parte de dentro para fora, né? É exatamente isso que a consultoria faz, assim como o visagismo. Justamente, porque o visagismo, ele tá ali, né, no formato do rosto, no estilo da pessoa, né? E a personalidade, a gente traz ali, né, essa questão do autoconhecimento. Primeiro é autoconhecer o que você quer passar para as pessoas aqui do lado de fora, né? Porque tem várias formas, né? Falar, gente, eu não quero, eu tô bem do jeito que eu estou. Mas a maioria das vezes a pessoa quer passar uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. O que é a comunicação verbal? É onde aqui, eu acho que nós duas aqui, o nosso trabalho, eles se casam muito, né? Porque a pessoa, às vezes, ela quer passar uma imagem, né, dentro do trabalho,
chegar num lugar, né, de uma forma. E ela precisa de profissionais que entendem disso para poder, né, se posicionar. E às vezes você falou dela passar aquilo que ela quer, mas muitas vezes ela não sabe nem o que é aquilo que ela quer, né? Poxa, o que eu quero passar? Ela precisa, em primeiro lugar, né, se conhecer para saber o que ela quer passar, para depois transmitir, né? Sim. E isso é muito legal. A Helena trouxe, né, o resultado, né? Ela falou um pouquinho sobre segurança. Poxa, agora, depois da minha transição de imagem, eu me sinto mais segura e eu colho mais frutos. E como que é isso? A imagem, a gente escuta muita gente falando, né? Que a imagem vende, né? Todo mundo, empreendedoras, querem sempre vender mais. E mulheres querem também sempre estarem bonitas, né? Como que é isso? Como é esse casamento de imagem e venda? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que é importante a gente entender, assim, primeiro, o que é a primeira impressão, né? A primeira impressão, a gente ouve aquela frase famosa, né? Que a gente não tem uma segunda oportunidade de criar uma boa primeira impressão. Isso é porque a primeira impressão é uma emoção que a gente gera nas pessoas, né? Então, tudo que a gente vê gera um sentimento. Então não é racional, não é uma escolha. Eu não olho e falo, eu vou gostar da Hebe. Eu vou olhar para ela, vai me gerar uma emoção e dali eu vou tirar as minhas primeiras impressões, né? Então por isso que é importante. Eu vejo que tem muita gente que fala o que você comentou agora, que não se importa, que às vezes acha que não se importa com a imagem, com a construção, não concorda que as pessoas façam esse julgamento com relação à aparência, mas todo mundo vai fazer. A gente faz com o outro e as pessoas vão fazer com a gente, porque é um sentimento, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Se eu sou consultora de imagem, eu tenho que ter cara de consultora de imagem, porque senão eu não vou vender, né? Isso vai refletir diretamente mesmo no meu conteúdo, no meu valor, né? Tanto financeiro quanto o valor de entrega mesmo, que as pessoas olham e falam assim, não, ela vai realmente resolver meu problema. Por quê? Porque eu já resolvi o meu próprio, né? E a minha imagem, ela tá contando isso. Então eu acho que é esse pontinho aí, da gente entender que a primeira impressão, ela existe, a gente não foge dela, né? Não é só querer, não vão me julgar pela imagem porque eu não me importo com isso. Não, vão julgar sim, né? E a gente ter isso como uma ferramenta para alcançar realmente mais venda, mais resultado, mais bem-estar, um relacionamento melhor, porque a autoestima influencia nos nossos relacionamentos todos, né? Família, filhos, marido, tudo, né? A gente passar ali no espelho, a forma como a gente se vê de manhãzinha ali, hoje eu não vou me arrumar, já me atrasei, já não tô num dia legal, você só vai aumentando mais esse desconforto, sabe? Eu acho que é esse o ponto, assim, da gente entender que essa emoção, ela começa na gente e termina no outro. E isso é algo natural, né? Porque... E a gente tem que ver como natural. Tudo que a gente olha, gente, a gente quer. Por quê? Porque é bonito, né? E às vezes as pessoas têm um certo preconceito de eu vou muito bem vestida, aí vão me julgar porque eu também vou estar muito bem vestida. Então, o preconceito também tem que ser quebrado nisso, né? Porque é algo natural, que a gente tem que se preocupar sim. Não é, Cláudia? Justamente, você tem que se sentir bem, né? É uma questão assim de como diz a Helena, sentimento. Você tem que estar sentindo bem. Quem eu sou, né? Quem eu sou? Eu tô feliz com quem eu sou? Né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em ter as coisas, né? Mas esquecem do ser. Primeiro o ser, né? E depois a gente vai vindo para essa coisa do ter, porque o ser é muito importante, seja você. Não existe um padrão de beleza, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu usei 30 anos cabelo loiro e eu achava que era aquilo que ficava bonito para mim. E ficou. Enquanto eu achava, ok. Chegou um momento que eu falei assim, não, eu não quero mais ser loira, né? Aí, quando eu trouxe aquela imagem mais parecida comigo, né? Porque estava muito próximo, porque eu sou morena. Chocada que você era loira. Eu também não conhecia a Cláudia. Fui loira, usei mega hair. Nossa, gente, eu experimentei de tudo, porque eu sempre gosto, eu já fui pioneira em trazer mega hair de fita adesiva para Poços de Caldas. Sempre gostei de procurar novidades fora, né? Assim, eu sempre gostei de saber primeiro com propriedade para depois passar
para minha cliente, né? E eu sempre gostei de usar também, né? Eu falei, eu vou usar em mim para me ver como que funciona, como que é a manutenção, né? Se vai me incomodar, se eu posso amarrar um rabão, que as mulheres me perguntam isso. Isso é super legal, né? Porque, por exemplo, você precisa conhecer seu produto, É. igual a gente estava falando, da venda. Como que você vai vender aquilo que você não conhece? Uhum. Aquilo que você não garante? Então, quando você conhece, você domina o seu produto, você Justamente. vai vender mais. E eu bato sempre nessa tecla. Eu só sei vender aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. Se eu acredito, eu vou vender. Que seja o que for. Que seja um cabelo, que seja um corte, que seja, né, uma coloração de mechas, que seja um produto, né? Porque no salão eu tenho, né, a linha home care para as clientes. Então eu vou sempre buscar aquele que eu acho o melhor, não é aquele que está na moda. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com moda, não é, Helena? Isso, eu ia falar isso tem que ser com tudo. Não, nem tudo que tá na moda é pra gente, né? A gente tem que ter esse filtro mesmo de entender aquilo que vai fazer sentido. Tanto no ambiente, eu falo assim, que o estilo pessoal ideal, isso envolve a aparência toda, tá? Desde o cabelo, maquiagem, higiene pessoal, tudo, a composição da imagem como um todo. Ela é a junção da nossa personalidade, então quem a gente é, os nossos melhores atributos, o que a gente quer mostrar para as pessoas, a história que a gente quer contar, o nosso estilo de vida, e aí entra nisso, né, a gente usar aquilo que faz sentido com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, com o ambiente que a gente frequenta, com os lugares que a gente vai estar, com as pessoas que dividem esses lugares com a gente, né? Então o estilo de vida ele é fundamental para encontrar esse equilíbrio e junto com tudo isso, os objetivos, né? Então aquilo que vai tirar a gente do lugar onde a gente está, porque a gente tem que se movimentar também. Né? E aonde tudo isso se junta, atributos de personalidade, estilo de vida, objetivos, aquele meiozinho ali desses 3 pontos é o nosso estilo pessoal ideal. Ele tem uma representação, mas tem uma coerência também, né? E além de tudo, ainda vai trazer um algo a mais, que é tudo aquilo que a gente quer alcançar. Nem tudo é pra todo mundo mesmo, Nem né? tudo é pra todo mundo. Uma coisa que a Cláudia falou, que eu gostei muito e que eu acredito muito, é sobre o ser, né? Uhum. E a gente, falando de imagem, a gente sempre escuta que você precisa não só ser, você precisa parecer ser. Uhum. Agora, fala mais sobre isso pra gente, que a gente escuta isso muita gente falando sobre isso. Então, o que acontece na questão assim visual é que, igual eu estava falando, quanto mais perto você está do que realmente você é, mais bonita você é. Porque às vezes existe um protótipo ali, né? Você vai fazer uma harmonização facial. Ok, né? Mas, por exemplo, você tem um tipo de nariz e aquele nariz, ele passa uma certa força, né? Aí você vai lá e afina o nariz. O que acontece? Você começa a olhar no espelho e ver aquele nariz que tá fino e aquele nariz fino indica que você é uma pessoa que não consegue chegar a mais lugar fechada, nenhum. né? Que não se relaciona tão bem com o externo. Justamente. É os tipos de rosto. O rosto, o quadrado. O quadrado a gente se coloca muito nessa questão do masculino, mas não tem nada a ver com o masculino. É que o quadrado indica-se forte. E o forte, você vê que, por exemplo, nos personagens, né, de Marvel, aqueles que são os personagens ali que são sempre fortes, né? Então, eles têm o rosto sempre quadrado. E os mal, eles têm o rosto triângulo invertido. As nossas características naturais, elas também estão contando uma história. A gente esquece disso, né? Então, é o que a Cláudia falou. Nariz, de uma certa forma, ele vai ter uma comunicação específica. A boca, de outra. E aí, quando a gente mexe muito, né? Foge muito sem entender realmente se aquilo representa ou não, a gente fica caricata, né? É a necessidade de ser e mostrar ser. Não adianta você mostrar uma coisa que você não é. Você acha que você tá ali conquistando tudo, mas na verdade não. Quantas pessoas a gente conhece que a gente olha e fala assim, mas não parece que é muito desse jeito, né? Nem parece uma coisa original, né? Verdadeira, né? Porque assim, o que acontece? Essa coisa do visagismo é tão assim mais profundo, né? Que a gente assim... porque, por exemplo,
Quando você harmoniza ali, você vai harmonizar com a característica da pessoa. Primeiro, você faz uma análise comportamental. A cliente, ela senta na minha cadeira, aí eu vou conversar com ela, vou saber qual o estilo dela de vida que ela leva, qual tipo de trabalho, como que ela gosta, como que ela se comporta, porque eu não posso entregar um cabelo que não tem nada a ver com a pessoa, né? E quando a gente fala de cabelo, não é apenas um corte, a gente fala-se de tintura, até mesmo para poder oferecer um mega hair para a pessoa, porque tem pessoa que vai curtir usar, tem pessoa que não. Ô, Cláudia, você falou da questão do visagismo, né? E eu sou psicóloga, eu amo autoconhecimento e a parte de temperamentos eu gosto muito. Tem os 4 temperamentos e tá muito ligado ao visagismo, né? Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E isso tá ligado também ao formato do rosto. Então a gente já vê que é uma coisa, né? Até o seu temperamento, a gente nasce com aquilo, o seu formato de rosto já tem o seu temperamento, que é uma coisa interna. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é perfeito, né, gente? Deus é maravilhoso. Pode melhorar, né? Mas não pode sair da essência. Né? Que todo procedimento estético, ele tem um porquê de ter sido criado, né? Então, ele tem uma pessoa que precisava daquilo, tem pessoas que vão se valorizar mais. Eu acho que o que a gente não pode é esse efeito manada, né? Todo mundo tá fazendo, eu vou fazendo também. A gente tem que trabalhar aquilo que realmente incomoda, né? Aquilo que desde sempre tem uma questão ali, aquilo que você realmente não se vê, né, naquela determinada característica, naquela determinada aparência. Mas com muito cuidado mesmo, né? Porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão justamente perdendo a personalidade, né? Uma coisa que a gente trabalha tanto para trazer para a pessoa se ver representada, a pessoa vai ali num lugar qualquer, de uma maneira, às vezes uma decisão que foi instantânea, minha amiga fez, eu vou fazer também, né? E a gente vai perdendo essa personalidade, sem pensar em tudo isso que a gente tá falando, que a imagem conta uma história, que tem um porquê das coisas serem daquele jeito, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que por conta de ele precisou, um homem precisou passar por um procedimento estético maior no rosto, mudou muito o rosto e não se vê, né? E não foi uma questão de querer ou não querer, ele precisou fazer. Né? Então muda muito a personalidade, a gente perde essa referência do espelho. Esses tempos atrás eles fizeram um artista aí famoso, um bonito, um lindo do olho claro. Eu esqueci o nome dele. Eles fizeram, foi fazer uma harmonização, aí fizeram a bochecha nele e um lábio bem assim, né? Bocão assim, estilo Angelina Jolie. Mas, gente, ele ficou com cara de mulher, ficou muito engraçado. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Ao invés de melhorar, piorou, né? Porque assim, tem mulheres que realmente elas não sabem o que elas querem. Aí o que acontece? Sentam lá na minha cadeira e gente, é assim, não sabem ainda, mas vão saber. Então elas sentam lá na minha cadeira e falam assim, faz aí o que você achar que fica melhor pra mim. Eu falo, não, porque isso é uma responsabilidade muito grande. O que eu acho que vai ficar bom pra ela nem sempre vai ser confortável, é aquilo que ela quer. Então isso me é uma responsabilidade muito grande. E tem gente que já chega falando, não, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu quero assim. E tem gente que às vezes chega com inspirações, né? Várias inspirações. Às vezes distantes do que elas são, E o que fica bom para um, não fica bom para outra, né? E aí acaba, por exemplo, às vezes a pessoa chega, trouxe uma inspiração para mim, ela tá sabendo exatamente o que ela quer e eu falo, nossa, vai ficar lindo, maravilhoso. Agora tem gente que chega, traz alguma coisa e não combina com o tom de pele, não combina com a textura do cabelo, que às vezes uma pessoa que é muito morena quer ficar loiro, o cabelo nem chega a ficar loiro, né? Porque que é uma descoloração, né? É uma limpeza da cor. Aí até você conseguir chegar, e às vezes também a pessoa que é muito morena vai ficar com loira, vai ficar grisada, ficar com cara de Roberto Carlos. Né? As pessoas às vezes não sabem o que querem, né? Tem uma distorção mesmo de imagem. Né? Na consultoria eu trabalho muito com essa questão da inspiração, porque eu começo, no primeiro encontro a gente tem ali um bate-papo de umas 2 horas pra conhecer, porque às vezes uma pergunta faz você pensar em coisas que você não pensa no dia a dia.
né? Então tem todo um processo para a gente fazer essa construção da mudança da imagem mesmo. E eu começo sempre no primeiro encontro com uma tarefinha que é criar uma pastinha de inspiração. Só que essa pastinha, ela vem assim, às vezes muito distante, coisas que não fazem sentido, e a gente vai filtrando ela a cada encontro. Então a pessoa começa numa inspiração genérica e a gente cria paleta de cores com a coloração pessoal. Aí tudo aquilo que ela colocou de colorido que não tá na paleta, ela já começa a mudar. Aí a gente trabalha a descoberta de estilo, aí ela vai entender o que realmente representa. Ela colocou uma peça super over que não tem a ver ali com o estilo dela, que ela não manteria, né, sem criar esse figurino que a gente falou, ela já começa a entender que aquilo não faz sentido. Faz análise de silhueta e análise facial, entende decote, caimento, corte da peça, onde que ela vai colocar uma estampa, onde que não, e aí a gente vai filtrando. Quando chega no final, aquela inspiração, ela realmente faz sentido. Né? Porque a gente já passou. Até te fazer uma pergunta. Às vezes, por exemplo, nem sempre o que eu gosto, a cor que eu gosto é a que combina comigo, não é isso? Porque, por exemplo, às vezes, assim, no meu tipo, né, no meu estilo, por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa mais, assim, eu sou colorida, eu gosto de cores, mas nem sempre tons vão combinar comigo, porque às vezes eu posso pôr um tom que vai me deixar, assim, mais nervosa, não tem a ver com humor também, as tonalidades que você está usando? Sim, a cor, na verdade, ela é a nossa principal ferramenta de comunicação. Então, a cor, dentro daquela primeira impressão da emoção que a gente falou que a gente gera no outro, a cor ela é a principal ferramenta. A gente vê uma cor, aquilo gera um sentimento, né? Então, ela é instantânea. E isso começa lá no guarda-roupa. Num dia que você não tá legal, você não coloca um verde. Né? A gente não consegue manter aquilo que a cor tá pedindo para nós. Né, que é aqui esse lado mais comunicativo, mais versátil, né, o verde que é uma cor que a gente fala assim, é a cor da esperança, né, porque ela traz um movimento muito grande, tanto para o lado de empreender, e isso é muito legal, né, porque ele tem duas relações, com a natureza e com o dinheiro. Quando a gente pensa no trabalho, ele tem essa relação com o empreendedorismo, com esse movimento, com a renovação, né, e quando a gente pensa na natureza, ele já vai para um lado mais de uma fertilidade, uma vida fértil, né? Mas quando você escolhe essa cor, você escolhe ela, mesmo que sem saber, com uma emoção, com o que você está sentindo, né? E isso é totalmente diferente de paleta de cores. Porque aí paleta de cores, o que é uma coloração pessoal? Repetição de características que você traz na pele, olhos e cabelos. Então a gente vai encontrar a harmonia daquilo que combina com você, com o seu natural, mas não necessariamente com a sua personalidade. Então, por isso que eu falo, é muito bom a gente ter paleta, pra gente segurar ali, saber equilibrar o efeito negativo de uma cor que talvez nos represente que não esteja dentro da cartela. Mas nunca se limitar, porque a cor ela é comunicação. É isso que eu ia te perguntar, né? Se a paleta, você acha que ela limita, ela atrapalha, ela ajuda? Depende com quem e como essa paleta é entregue para cliente. Porque eu falo desde o começo, eu começo falando, uma paleta de cores não pode te limitar e sim te colorir muito, né? E ensino a pessoa a usar essa paleta. Então, por exemplo, eu estou de preto e branco. Nem o branco, nem o preto estão na minha paleta. O que está na minha paleta? O meu cabelo, a minha maquiagem, o meu batom. Então, quando eu equilibro o efeito no meu rosto, eu tenho liberdade para usar o que eu quiser embaixo. Entendeu? Só que eu tenho o conhecimento, e o conhecimento liberta. Então, é interessante a gente saber, a gente tem que saber, eu acho que paleta de cores é para todo mundo, sabe? Não tem uma pessoa que eu falo, não faz que não vai resolver. Eu entendo a harmonia, eu tô com uma cor fora da cartela e tô harmônica, entendeu? Eu tenho essa segurança, né? Então, a gente aprende a usar tanto aquilo que valoriza mais, quanto a cor como ferramenta de comunicação mesmo, estrategicamente, então isso daqui foi pensado, né? E também ter essa liberdade de usar aquilo que a gente gosta, mas sem ficar com olheira, com palidez, manchado. Né? Não é deixar de usar, né? Mas é usar. Saber usar. Não vou deixar de usar preto e branco, eu vou continuar usando, mas de uma forma diferente. Exato. E o tanto de gente que deixa de fazer coloração com medo de eu tirar o preto. Todo mundo ama o preto, eu pelo menos amo o preto.
Não, Eu já gostei incrível. muito de preto, agora eu já gosto mais de cor. Ah, eu ia falar isso. Eu ia. A gente Eu- muda. A gente É, conversou é, outro dia sobre isso, né? Eu era A gente uma muda. pessoa do colorido. Tanto que se eu olhar lá, meu guarda-roupa é pink, verde, amarelo, tem laranja. Até no carnaval teve um dia que ela passou o esmalte. Uma semana antes do carnaval, o esmalte todo Muita Agora você tá mais colorido. neutra. Agora, tô bege, gente. Mas aí, ó, já bege vem, escuro, já bege vem claro, tô bege. contradizendo o que a Cláudia Raia, uma vez, ela falou, que eu achei muito interessante. Porque acha assim, fala assim, eu tô ficando mais velho, eu tenho que usar bege. Não tenho. Eu sou dessas, eu não sou obrigada. Embora eu também gosto, claro. Eu me permito usar um tons assim bege, mais, né? o bege, Mas Eu me isso permito. é muito relacionado também ao estilo, porque estilo a gente também não tem um só. Né? Então, como a gente tem mais de um estilo e a gente transita entre eles nos diferentes momentos da vida, talvez tenha um estilo seu que ele é um pouquinho mais discreto, é um pouquinho mais neutro, um pouquinho mais bege, e que você esteja no momento dessa comunicação. Entendeu? Não Entendi. significa que o colorido não te represente mais. Né? Daqui a um tempo ele pode voltar. Até com cores, mesmo dentro de cores, a gente tem isso. Se você for pensar, às vezes você fala assim, nossa, até pouco tempo atrás tinha muito rosa no meu guarda-roupa. Hoje quase não tem. Por quê? Emoção, o sentimento mudou. Né? Então o momento vai sim. mudando. o Muito. estilo. Olha só, você falou do Então, rosa, quando logo é. que eu tive a Laura, eu comprava muita coisa rosa, né? Olha que loucura. É muito comum isso, porque é a cor da maternidade, da delicadeza, do aconchego. Não só por ser uma menina, é o momento que você estava vivendo, né? Que te pedia esse lado mais delicado, mais suave. Então, eu gosto ainda das cores, só que eu procuro usar no ambiente descontraído. Eu vou de rosa lá, Sim. mas depois eu ainda fiquei analisando. Falei, gente, eu podia ter ido mais neutra, né? Por que eu fui de rosa? Ai, tava maravilhosa de rosa. Não tava, Helena? Tava aprovado o look Tava, dela do tava evento? linda. Nossa, tava linda. Eu arrependi Combinou com o tanto. ambiente, com o momento, Ai, eu achei que tava tava linda. maravilhosa. Mas você sabe que depois eu assim, falo que cada pessoa tem seu momento de autodescoberta, né? Eu vivi uma vida assim, eu ficava preocupada assim, em ajudar todo mundo, ser boa pra todo mundo. Eu achava que viver era isso. E aí chegou um momento que um dia eu fui fazer uma entrevista e a psicóloga falou assim pra mim, fala aí um pouquinho da Cláudia, né? E eu ficava assim, a Cláudia é empreendedora, né? Eu só sabia falar das minhas coisas. Ela falou, e assim, do que eu fazia pra todos, né? Da minha família e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas eu quero saber da Cláudia. Quem é a Cláudia? E me deu um frio. E eu comecei assim, eu falei meia dúzia de palavras, olhando pra cima, né? Procurando, né? Aí eu falei, nossa, gente, eu não sei quem que é a Cláudia. Me deu um acesso de riso, comecei a rir. Falei assim, não sei. Ela falou, então você vai levar de dever pra casa, você descobrir, se autodescobrir. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou me autodescobrir? Na altura do campeonato, eu já tava com 50 anos de idade. Foi aonde veio a pandemia, fiquei 17 dias dentro do meu quarto. Falei, e aí, Deus, é só isso, né? Falei, e agora se eu morrer? Meu marido foi pro hospital, aquela coisa toda. Falei, e agora se eu morrer? Não posso ficar com a minha família, né? Tô aqui limitada. E aonde eu tinha conhecido uma mulher que eu fiquei assim apaixonada por ela, pela pessoa dela, tão empoderada, que ao mesmo tempo que ela era maravilhosa, amável, ela era assim, você só chega perto de mim quando eu autorizar. Ela tinha tudo isso Na imagem. na imagem dela. E aí, essa mulher era diretora executiva da Braé, onde eu fiz a homologação técnica durante 4 meses, né? Que eu trabalhei com a Braé durante 2 anos, como educadora. E aí, eu lá, né, com Covid, passando no Instagram, vi um título, né? Um curso de mudança de hábito de 21 dias, descobrindo quem eu sou. Falei, gente, é pra mim isso aqui, né? O celular te ouviu. Falei, é pra mim, descobrindo quem eu sou. Fui lá fazer. Todos os dias tinha que acordar 5 horas da manhã. Gente, mas foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu acho que o ponto de tudo isso, né? Porque a gente tá querendo passar aqui tudo uma imagem
pra fora, né? Colocar pra fora o que verdadeiramente a gente é por dentro. Porque a coisa mais maravilhosa do mundo é quando você se descobre. E eu falo assim, a gente tá falando aqui de cor, né? E eu, assim, por causa da profissão, eu usava muito preto. Eu comecei a falar assim, gente, mas preto pra mim ficou meio fúnebre. Eu não quero usar mais preto. Porque dentro qual que é a cor do cabeleireiro? É preto, branco. É comum, né? E mais uma uniforme. cor. E aí, eu comecei assim, falei assim, experimentar as tonalidades mais off, né? Um off-white, um branco. E comecei a gostar disso. Mas mas é uma coisa assim de sentimento, como a Helena falou. Que é uma mudança. Olha né? só que interessante. A hora que você começou a buscar quem você era, você começou a trazer cor. Justamente. Né? Então, é por isso que eu falo, é um movimento, ele não tem ponta solta, sabe? Na hora que você vê, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não né? tem fim, né? A O cor tá investimento não presente tem em fim. tudo, Não. E é o que a Helena trouxe, né? Ok, agora você tá usando muito rosa, depois você tá usando muito bege, tá tudo certo. São momentos que você vai passando na sua carreira e tem objetivo, né? A gente tá falando muito também de ser, mas conta pra gente também sobre objetivo, né? Porque a gente sempre escuta onde você quer chegar. Você precisa ser, eu lembro de mim, né? Eu lembro que eu era estagiária na Fiat. E ninguém achava que eu era estagiária. Por que ninguém me achava estagiária? Porque hoje eu tenho essa consciência, porque eu não me vestia como estagiária. Como uma estagiária se veste normalmente? Usa tênis, usa calça, não sei o quê, all-star, enfim. E eu não usava assim, não andava dessa forma. E as pessoas não me enxergavam dessa forma, né? E eu consegui ser contratada antes do meu contrato de estágio terminar. Agora me conta um pouquinho sobre o objetivo. Eu preciso realmente ser antes de estar lá? Qual que é a estratégia? Uma mulher que quer chegar num outro nível. A gente sempre quer subir de nível, né? E a gente fala isso muito dentro do clube. Ó, eu vejo uma relação muito grande entre a nossa imagem e a forma como a gente se sente. Então, eu acho que tem dois caminhos. Quando você for, então eu já sou, eu estudei, eu me preparei, eu sei o que eu quero, eu tenho a base para alcançar aquilo, a sua imagem tem que contar essa história. Só que se você ainda não se sente tão preparada, você deseja aquilo e está começando esse caminho, a sua imagem contar isso antes vai te abrir mais portas. Entendeu? Porque aí você vai ter a cara do que você almeja alcançar e aí você vai construindo isso aos poucos. Eu acho que o meu caminho foi um pouco inverso. Porque a gente nunca tá 100% pronta, vocês concordam? Não. Por exemplo, pensa na carreira. Se todas Não nós tem pensarmos fim, né? hoje, nunca quando a gente assume uma coisa, a gente tá 100% pronta. Não. Até porque se estiver 100% pronta, tá atrasado, né? Só tá que errado. aí, se você não está pronta e ainda se sente insegura, despreparada, se a sua imagem tá lá, não tem problema no tênis, tá? Mas vou usar o exemplo que você trouxe. Se você ainda não tá preparada para um determinado cargo, tá ali estagiária com carinha de estagiária, não é você que vai ser escolhida. Então, ela pode ser uma ferramenta a mais, mas a gente também não pode deixar de trazer a base. De né? resultados, Então, tem que exato. entregar. Tipo, Exato. não era só a roupa. Só a roupa não vai te fazer ser contratada. Exatamente. Tem que porque trabalhar aí e trabalhar também muito. um figurino, né? Igual exatamente. quando eu já trabalhei em salões, assim, de outras pessoas, né? Onde eu era apenas a cabeleireira, né? Então, eu entrava, só que eu sempre gostei de me cuidar, de me vestir bem. Poxa, gente, eu vendo beleza, então não posso sair por aí de qualquer jeito. Embora tem hora que você me pega, mas muito raramente. E aí, todas as vezes que chegava uma cliente nova, achava que eu era a proprietária do salão. Porque era a imagem que eu passava. Imagem, e assim, quando a gente fala em imagem, a gente tem que lembrar da postura, né? Da forma como a gente fala, da forma como a gente se comporta, porque dentro da primeira impressão, né? O gráficozinho lá da primeira impressão. 55% da primeira impressão que a gente gera nas pessoas é a aparência, mas a aparência, ela entra postura, expressão facial. Então, a gente entrar também o tempo inteiro assim, falando assim, nossa, eu tô adorando estar aqui. Com essa cara, né? A gente não tem essa comunicação. Então, a aparência é tudo que diferencia eu de você. Todas as minhas características físicas, a minha roupa, a minha construção de imagem, a cor que eu escolhi para usar, tudo isso.
né? Então a aparência ela vai muito além. E muito provavelmente era, além de tudo isso, a postura, a forma como você se coloca. Sim. A postura, a entrega, tudo, né? Eu sempre gostei de receber bem, né? Então, assim, eu acho que já tá aí também essa coisa, né, da gente receber bem. Você tá lá, né, a pessoa chega, seja bem-vinda. Receber com alegria, né, gente? Isso é muito gostoso, né? Muito prazeroso. Eu sempre pensei assim, como eu gostaria de ser recebida? Como eu gostaria de ser tratada dentro de um salão de beleza? Eu compro os meus serviços? Eu compro. Eu compro sim o meu serviço. Por quê? Porque eu lavo meu cabelo com os meus produtos, sim, para conhecer, né? Para me falar com propriedade para minhas clientes. Eu compro sim, eu faço uma escova comigo, eu faço uma mecha comigo, porque isso aí você tem que saber se você vende o teu trabalho, se você compra o teu trabalho. Porque se você não se convence, você não vai conseguir convencer ninguém, né? Muito bom. Agora, pra gente finalizar, queria que vocês dessem uma dica, aquela dica de ouro para aquela mulher que tá ouvindo a gente agora, que vai mudar alguma coisa em relação a tempo, que a gente sabe que sempre a mulher tá correndo, né? Exatamente. São um dos nossos desafios aí, né? Essa busca. Além sempre ganha tempo, a gente tá sempre correndo. Conta pra essa mulher, dá alguma dica aí, vocês duas, a gente quer 2 dicas bem legais pra gente fechar com chave de ouro. Vou começar então. Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, assim, eu ouço muito de muitas clientes e pessoas que às vezes têm vontade de passar pela consultoria, que é sobre a questão financeira, né? Falar, mas eu não consigo agora mudar o meu guarda-roupa, sair comprando tudo, não vou fazer porque eu não consigo mudar tudo de uma vez. Só que a gente esquece que, assim, o que alimenta a nossa autoestima é auto-amor e autocuidado. E autocuidado começa na aguinha gelada que a gente joga no rosto de manhã. Né? É um batonzinho, é um creme, é você ter o seu momento de olhar para você com carinho e ter pequenas ações ali que vão mudar todo o nosso dia, toda a nossa percepção, né? Isso é fundamental, é esse que é o ponto. Não adianta eu ter lá um guarda-roupa cheio de coisas bonitas, caras, de marca, se eu não tenho esse prazer comigo mesmo. Né? A gente também não, acaba nem usando. Quantas pessoas tem aí, né? Um guarda-roupa cheio e usa ali 10 peças. Dá pra fazer um guarda-roupa ali na lojinha de R$30. Com certeza, dá. Então, o autocuidado, ele é isso, sabe? É a gente não abrir mão daquilo que faz bem pra nós, né? E começa com pouquinha coisa. É você tirar o pijama, lavar o rosto, sabe? Se preparar para o seu dia, dar comandos pro seu corpo de que aquele momento do descanso, aquele momento, né, que acabou, sabe? E isso vai trazendo disposição e eu falo que é de pontinho em pontinho, né? Então, você se ama, o auto-amor faz você trazer o autocuidado. O autocuidado eleva a sua autoestima. Com uma boa autoestima, você trabalha o autoconhecimento. Por quê? Eu tenho uma boa autoestima suficiente para falar, eu sou merecedora disso e disso não. Né? Eu quero estar nesse lugar e nesse não. E aí a gente vai se fortalecendo e crescendo. Então, pequenas coisas. Eu falo que a tarefinha de cada uma já sabe o que é. Aquilo que fica ali todo dia, aquela pulguinha, né? Posso mexer no meu guarda-roupa, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Então, a tarefinha, ela é particular. Mas pensar sempre nesse autocuidado. Acho que é o estar preparada, né? Né? Estar preparada. Na verdade, é criar esse momento, né? Para cada uma. E você, Cláudia, qual que é a sua dica para a mulherada que tá ouvindo a gente? Vou dar uma dica bem legal, bem pertinente, assim, de coisas que acontecem lá no salão. Por exemplo, as mulheres querem comprar, né, o home care para levar para casa, até é necessário para dar continuidade naquele tratamento que elas fazem no salão, para dar continuidade em casa. Aí o que acontece? Ai, nossa, mas o shampoo de tratamento é tão caro e a máscara também, né, aquela coisa toda. E eu tenho cabelo comprido, esse shampoo não vai dar para mim para muito tempo. E dá, viu, gente? Dá, em média, um kit, dá em média aí pra pessoa lavar o cabelo um dia sim, um dia não, 3 meses, em média, de tão concentrado que são os produtos. Aí a dica vem aí, porque a pessoa quer pegar o shampoo de tratamento e lavar o cabelo, espumar. E o shampoo de tratamento não
limpa cabelo. Ele é shampoo de tratamento. Então, o que que limpa o cabelo? É um shampoozinho neutro, que ela vai lavar o cabelo primeiro, né? Deixar o cabelo limpinho para tirar aquela gordurinha, aquela oleosidade, né? Do suor, de academia, que seja, né? E aí, depois que vai entrar com o shampoo de tratamento, depois entra com a máscara e o condicionador depois. E condicionador é essencial, porque senão eles iam parar de vender condicionador, porque o pessoal tem mania também, a mulherada, de mas eu uso máscara. Máscara não é condicionador, máscara é tratamento. Então a dica ficou aí, né? O shampoo neutro antes do shampoo de tratamento e o condicionador pós-máscara. Arrasou. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença. A gente amou, né, Hebe? Foi incrível, uma delícia. Fico feliz, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês por terem assistido e até o próximo episódio.